Amém. Boa noite, base. Como é que vocês estão? Tudo bem? Estão bem pra caramba mesmo. Vocês estão bem? Melhorou. Bom, antes da gente iniciar o nosso momento da palavra, eu queria só dar mais alguns avisos que são muito importantes para a nossa programação, porque nós somos uma igreja que não fica só em culto, nós somos uma igreja viva que acontece tanto aqui, mas também existem outras programações para que a gente continue sendo igreja em outros lugares. Então, nós temos aqui, em breve vai acontecer a Corrida da Família. Então, para você que gosta de correr, ou que gosta de caminhar, ou que está envolvido aí com alguma atividade física e quer se desafiar, fica esperto no app da igreja, faça sua inscrição lá. E também a base tem um grupo de corrida, que é o Base Corre. Então, entra no grupo da base, se você quiser, pergunta lá sobre esse grupo, entra nesse grupo, vai correr, vai suar a camisa um pouco. Amém? Também, dos dias 14 ao dia 18 de julho, vai acontecer a Escola de Oração Éden. Então, é um momento muito importante para você também vir participar disso, que vai ser incrível. Vai ser uma semana imersos, na presença de Deus. E dia 14/4, às 19 horas, Inspira Connect. Então, para você que é empreendedor ou você quer se tornar um empreendedor, vem aqui, faça um network. É extremamente importante, a gente fomentar um negócio com propósito. Então, não deixe de participar. Inspira Connect, 14/2. Também existem as atividades do Base Esportes, que acontece durante a semana aqui. Então, vai ter futebol, vôlei de quadra, de areia, jiu-jitsu. Então, não tem desculpa para não estar participando de nenhuma atividade física. Não caminhe sozinho. Esteja entre pessoas, faça parte de um grupo familiar. Essa última semana nós tivemos 158 pessoas participando de grupos familiares. São nossos grupos pequenos, grupos de relacionamento, onde a gente tem um momento um pouco mais de intimidade, onde você pode ter uma relação que às vezes aqui a gente não consegue, devido à movimentação, a muitas pessoas, é onde você tem uma família um pouco mais perto de você para te acompanhar, para desenvolver a nossa vida em comunidade. Amém? Próximo sábado, dia 19/4, não vai acontecer aqui, nesse auditório principal, vai acontecer lá no auditório Koinonia. Então, se prepare, próximo sábado não precisa deixar o carro aqui em cima, porque às vezes você pensa que vai ficar aqui, vai deixar o carro aqui, daí você vai ter que descer lá. Depois você vai voltar tudo sozinho. Então, já vai direto lá, estaciona o carro lá, fica tranquilo que vai ser um culto abençoado. E não deixe de participar no Instagram, nos siga no Instagram, @basejovens, e fique por dentro de tudo que está acontecendo aqui na base, amém? Vamos para o nosso momento de palavra. Então, essa palavra que teremos hoje, ela é muito preciosa e é algo que tem ardido no nosso coração. Então, nós precisaremos de muita atenção durante todo esse tempo, porque eu tenho certeza que vai ser algo transformador na nossa vida. Assim, sempre quando nós movimentamos a palavra de Deus, algo é semeado no nosso coração, e hoje não vai ser diferente. Porque o tempo que nós estamos vivendo hoje, eu creio que é um tempo de resposta de oração, de muitas vezes que nós oramos. Então eu me lembro de muitos cultos onde nós oramos em cima de Mateus 9:37. O que fala nesse versículo, Lucas? A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por muito tempo nós oramos isso. Por muito tempo nós vimos cultos e palavras falando sobre isso. Mas hoje nós estamos vivendo uma realidade, pelo menos no Brasil, que nos mostra algo muito importante que nós devemos ter a nossa atenção nisso. Você sabia que hoje os cristãos evangélicos estão em maior número do que todo o tempo? Nós hoje estamos em maior número de cristãos evangélicos do que durante todos os tempos. Aqui no Brasil nós nunca tivemos tantos cristãos evangélicos como no dia de hoje. Então isso é algo que nós devemos nos atentar. Nós precisamos olhar para isso. E há também essa mesma pesquisa, que fez uma projeção, que daqui a alguns anos, esse número vai ser a maior instituição religiosa, o maior grupo religioso no Brasil. Então, se há algo acontecendo, há uma movimentação
acontecendo, nós precisamos nos movimentar por isso. É algo que nunca aconteceu. Se está acontecendo, algo está acontecendo. Certo? Meio óbvio. A questão é, não basta se denominar cristão. Só isso não é o suficiente. Nós não desejamos uma grande quantidade de pessoas que se denominam cristãos apenas. Nós queremos crescer em qualidade e maturidade. Amém? Vocês concordam comigo nisso? Nós não queremos só ter um grande número e falar, não, aqui no Brasil, a maior parte dos religiosos são cristãos evangélicos, tá? Mas e aí, o que isso quer dizer? E o que isso impacta no Brasil? Qual que é o impacto que isso causa na sociedade? Se nós temos cristãos superficiais, não causa impacto nenhum. Mas nós queremos cristãos com qualidade e maturidade. E nós sabemos que, quando a gente anda no centro da vontade de Deus, por si só, gera um mal-estar no inferno, certo? Então, é normal que haja perseguição, simplesmente pelo fato da gente ser cristão. E eu não falo só a perseguição que a gente vê, mas sim, uma batalha espiritual por isso. Para que a gente não continue fazendo a missão de Deus, que a gente não continue cumprindo a missão de Deus. Isso é normal. Só que o que me preocupa quando a gente vê que existe um grande número de cristãos evangélicos é que um país onde a maior parte é cristã, quantos desses cristãos estão prontos para passar pelas aflições? Porque pelo fato de sermos cristãos, teremos batalhas espirituais. Mas quantos de nós estamos preparados para passar pelas aflições? Eu falo isso porque o povo de Deus, ele sempre avança no meio das perseguições. Sempre quando há essas perseguições, há um avanço do povo de Deus. Então, embora elas sejam desconfortáveis, todas as vezes, elas sempre são combustível para colocar o povo de Deus em um próximo nível, amém? Todas essas perseguições, elas nos dão combustível para viver um novo com Deus, um novo nível de intimidade, de confiança e de poder no Espírito. Vocês creem nisso? Nós temos os exemplos da Bíblia. Nós temos Moisés, que sobre opressão, libertou os hebreus do Egito. É um grande momento. Nós temos Gideão, que sob opressão, também libertou os hebreus dos midianitas. José do Egito, que sob perseguição, foi uma pessoa de grande influência no Egito, depois de ser traído pelos seus irmãos. E lógico, o nosso maior exemplo que avançou em meio à opressão foi Jesus, que quando perseguido, livrou a humanidade. E nós, como povo de Deus, estamos nesse momento, por isso que eu falei no começo aqui, que estamos em um momento muito importante, porque percebemos como igreja estar indo para um próximo nível como povo de Deus. Então não é eu que estou falando, as ministrações que acontecem aqui, os movimentos que acontecem debaixo de oração. Então, isso não veio de mim, mas veio de uma equipe de intercessão, veio de um consenso geral que está acontecendo. Nós estamos prestes a entrar em um próximo nível, amém? Vocês querem entrar nesse próximo nível com Deus? Amém, eu também quero. Então, por isso, não é saudável que a gente tenha somente número, mas nós precisamos de cristãos que vivam na terra como no céu. Esse é o cerne da nossa mensagem, esse é o foco da nossa mensagem de hoje. Você deve ter visto no Instagram que nós precisamos ser cristãos que vivem na terra como no céu. Por que eu digo isso? Vamos para a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é a oração mais conhecida talvez de todo mundo. Seja você um cristão muito influente, um cristão que é de 10, 15 anos talvez, que você se converteu, seja você um cristão de pouco tempo, mas todos sabem o Pai Nosso. Com isso, eu queria orar esse Pai Nosso com vocês, amém? Vocês podem ir comigo? Vamos? Então Jesus disse, quando eles estavam perguntando como que se deveria orar, então portanto, orem da seguinte forma, venham comigo: Pai nosso que estais no céu,
santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos o pão de cada dia, perdoe as nossas dívidas, como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Amém. Essa oração ela é uma oração base, mas não pela frase em si. Ela não é uma frase que deve ser repetida, uma espécie de um mantra, não é isso? Mas a essência dela, nessa oração é uma oração base, de que tudo que nós precisamos em uma oração, nós encontramos aqui. Mas eu quero focar em uma parte dela, que diz, venha o teu reino, ou seja, existe um reino, existe um rei, seja feita a tua vontade, ou seja, ele tem uma vontade, assim na terra como no céu, ou seja, a vontade dele é que seja feita na terra, assim como é no céu, amém? Então, venha o teu reino, tua vontade na terra como no céu. E qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é equalizar céu e terra. O que é isso? Nós tivemos um momento maravilhoso de louvor aqui agora. E todos os instrumentos que nós temos aqui, cada um faz uma sonoridade, cada um em uma cadência, cada um tem um volume. Mas o que faz todos esses instrumentos chegarem a nós de uma forma agradável? Contribuindo ainda mais para que a gente erga uma adoração ao Senhor. Porque Ele está sendo equalizado. Atrás de vocês aqui tem uma mesa de som. Se quiser pode olhar para lá, se você nunca viu uma mesa de som. Ali tem uma mesa de som, onde existem vários botões. E ali é feita essa equalização. Então o que eu quero dizer com isso? O equalizar céu e terra é fazer com que aí o céu infinito e a terra finita entre na mesma cadência, entre em uma sintonia, seja equalizado. Amém? Ficou claro isso? Então, vamos entender um pouco sobre a eternidade. Por quê? Porque entender a eternidade é fundamental para que a gente entre em um próximo nível. Para que a gente entre num próximo nível é necessário entender sobre a eternidade. Então, cada nível que a gente avança como povo de Deus, a gente também chega a desafios novos. Então, avançamos um pouco, desafios novos. Vencemos, avançando mais um pouco, desafios novos. Só que se a gente não entender a eternidade, nós não suportaremos o próximo nível. Porque às vezes se a gente fica em um lugar superficial, vai chegar um próximo nível onde a gente vai sucumbir. Vai chegar num próximo nível onde a gente não vai aguentar. O que vai nos fazer permanecer em fé é ter a convicção da eternidade. Então, para a gente viver assim na terra como no céu, precisamos entender que já somos eternos. Nós já somos eternos. Eu e você já é eterno. Quer você queira, quer você não queira. Uma coisa é fato, você é eterno. A gente não tem essa escolha. Você já parou para pensar onde você vai passar a eternidade? Você já passou? Quem já parou para pensar sobre a eternidade? Levanta a mão. Alguns sim, alguns não. Nem no enterro. No enterro a gente pensa muito sobre a eternidade. Porque a gente está lá e fica olhando. Poxa, tadinho, né? 90 anos, não viveu nada ainda, tanta vida pela frente. Mas fica pensando, e aí? Eu, infelizmente, já cheguei a enterrar alguns amigos meus que tinham uma idade parecida. E o assunto era esse. Nossa, mas tão jovem, não aproveitou a vida, e agora? O que vai ser? Como se a vida fosse só o que a gente pode ver. Olha que legal, o que é falado em Eclesiastes 3, do versículo 11. E, no entanto, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano. Mas mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus, do começo
ao fim. O que ele está dizendo aqui? Todos nós temos um senso de eternidade dentro de si. Dentro de você tem um senso de eternidade, quer você queira ou quer você não queira, você tem. E é cristão, ateu, qualquer um, todo mundo tem um senso de eternidade colocado por Deus no nosso coração, dentro de nós. Por isso que a gente vê medicamentos que são feitos para prolongar a vida, as pessoas sempre falando sobre a saúde, para poder melhorar a vida, para você prolongar a vida, e isso é saudável, não estou falando nada contra isso, mas vocês veem que é um anseio. A gente já ouve falar nessa era da tecnologia, o upload da mente, né? Gravar a mente em um lugar, para depois reproduzir isso de uma outra forma. A gente tem a criogenia, que é você pegar, congelar um corpo, para o dia que a tecnologia avançar, poder reviver esse corpo. Então o pessoal viaja, o pessoal faz tudo para ter uma vida prolongada. Por isso, exatamente por termos um senso de eternidade dentro de nós, porque nós fomos criados para ser eternos. Só que Deus nos deu esse anseio para a gente entender que a nossa vida, ela é breve e passageira aqui, que nós precisamos pensar em algo além, pensar na eternidade. Porque a vida é como um iceberg, a gente vê uma parte, só que lá embaixo tem algo profundo, e profundo, e profundo, e profundo, mas é tão real quanto aquilo que nós estamos vendo. Eu vou trazer um exemplo que Francis Chan já deu, mas eu queria trazer porque eu achei muito legal, que exemplifica muito sobre a eternidade. Eu preciso de 2 voluntários que queiram, por vontade própria. Quem aqui quer ser voluntário no meu experimento de apresentação? Nossa, todo mundo quer. Obrigado, cara. Por favor. Mais um. Preciso de mais um. Muito obrigado. Ah, isso que eu gosto de gente que vai para cima. Sabe o que vocês vão fazer? Vocês precisam trazer 15 versículos sobre a eternidade. Mentira, pode vir. Não é isso não. Pode vir. Vamos lá. Eu trouxe uma corda aqui. E eu uso essa corda para trabalhar, então... Calma, não vou te bater. Fique em paz. Eu vou precisar que você segure exatamente dessa forma aqui. Não solte, senão você vai me atrapalhar, eu vou passar vergonha aqui. E você vai segurar também aqui. Mas pode segurar bem junto aqui, ó, onde todo mundo possa ver. Eu vou embaralhar isso daqui. Parece mágica, né? Pode vir aqui. Quando a gente... Todo mundo está me vendo? Quando a gente não conhece sobre a eternidade, quando a gente não vai para a Bíblia e tenta entender o que Deus fala sobre a eternidade, quando nós temos uma visão sobre a eternidade ou sobre a vida superficial, nós enxergamos a vida assim, tudo misturado, sem caminho, uma hora vai para lá, eu vou para lá que vai dar certo, se não der eu volto para cá, eu faço isso, eu faço aquilo, a nossa vida fica assim, o nosso mundo, o nosso universo é assim, não tem muita lógica. A gente vai porque a gente quer, se der certo, beleza, se não der, beleza também. Agora, quando nós entendemos pela visão de Deus, aquilo que a Bíblia nos fala sobre a eternidade, agora é um momento muito importante. Eu preciso que você pegue essa ponta aqui, só, pode soltar isso aqui. E agora que vocês estiquem, vai cada um para um lado, por favor. Legal. Vocês não entenderam ainda, mas eu vou explicar. A eternidade, ela é toda essa corda. Na verdade, para fazer um exemplo certo, eu precisaria de uma corda infinita. Mas eu não consegui comprar uma corda que não acaba, então vai ser essa daqui. Imagine que essa corda está indo lá para o final e você não vê o fim. E também do outro lado a mesma coisa. Essa é a eternidade. Toda essa corda. Todo mundo vê que tem um pedaço preto aqui? Todo mundo está vendo? Isso daqui é a nossa vida na Terra. Nós temos toda a eternidade para lá, nós temos toda a eternidade para cá. E essa da vida aqui é o que nós estamos vivendo aqui. Então aqui está tudo.
Eu vou trabalhar, eu vou fazer não sei o que, eu vou ficar milionário porque eu preciso de tal coisa. Para isso aqui. Eu vou conseguir meu status que eu quero, eu vou conseguir não sei o que, eu vou fazer aquilo. Para essa vida aqui. Eu vou gastar a minha vida para fazer tal coisa. Para essa vida aqui. E nós esquecemos que existe um tanto para lá e um tanto para cá. Muito obrigado, meus amigos. Pode deixar a corda aqui no chão mesmo. Muito obrigado. Aplaudam ao Senhor pela vida deles. Obrigado, gente. Obrigado. Deus abençoe. Essa é um exemplo da nossa vida. Nós nos preocupamos muito. Nós gastamos a nossa mente, a nossa energia, o nosso fôlego por algo que é pequeno perto da eternidade. Então a gente precisa ficar muito atento, sabe por quê? Porque a plena e completa felicidade na terra é uma mentira de Satanás para prender nossos olhos olhando para o chão, a fim de impedir que olhamos para a beleza de um céu que é infinito. Então, essa ideia de não, faça tudo para você ser feliz. Você tem essa oportunidade de vida para você ser plenamente feliz. Só que não é o que a Bíblia nos diz. Não é que nós não seremos felizes. Nós seremos, mas plenamente felizes nós só seremos na eternidade. Amém? Então essa ideia de querer fazer tudo e, meu Deus, eu quero conquistar, porque eu quero chegar ali no fim da minha vida e falar, fiz meu serviço aqui, agora deixei uma herança para os meus filhos, deixei um legado na minha empresa, deixei alguma coisa, como se isso fosse sustentar a sua eternidade. Então, beleza, Lucas, eu já entendi. A vida na terra é só isso daqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou querer morrer logo porque eu vou passar na eternidade. É isso? Não. Na verdade não, você estava pensando isso, tira isso da sua cabeça, em nome de Jesus. Porque é nessa vida, nesse pedacinho de vida, que nós temos a responsabilidade de como nós viveremos eternamente. Mudou o jogo agora. E o eternamente não é depois. A gente sempre tem a vida do eternamente como depois. Só que o eternamente já é o agora. É o agora e será o depois. E foi antes também. Esse é o eterno. Só que a eternidade, ela vai depender das nossas escolhas hoje. Por que você diz isso? Porque vai existir um dia do tribunal de Cristo. Tandan. Agora era a hora de ter uma música assim, tandan. Parece um assunto que, meu Deus, mas vai acontecer, a Bíblia nos fala isso. Só que nesse dia vai ser o dia que Cristo julgará todos e todos. Todo mundo sabe disso? Quem não sabe está sabendo agora, isso vai acontecer. A Bíblia nos fala isso. Só que o que é esse dia do julgamento de Cristo? É aquele dia temível que vai ter o PowerPoint com todos os meus pecados e todo mundo vai ver? Não, não é. Pode ficar tranquilo quanto a isso, tá? Ninguém vai ver seu pecado. Quer dizer, depende da motivação. Não é para você pecar, não. Não é para você se motivar a pecar. Mas não é. O tribunal de Cristo é para julgar tudo e todos. Mas vão ter duas perguntas que vão ser essenciais. E que essas perguntas não podem sair da nossa mente. Quais são essas perguntas? Primeiro, o que você fez com o sacrifício de Jesus pela sua salvação? O que você fez com isso? Essa pergunta, ela vai nos dizer para onde nós passaremos a eternidade. Então essa pergunta vai nos dizer onde nós passaremos. E aí a gente vai para o versículo que é o versículo chave da Bíblia. É o chave da Bíblia, que é João 3,16, que fala da maior demonstração de amor que alguém já teve. No caso, Deus teve esse amor por nós, que diz, porque Deus amou tanto o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não enviou o seu Filho para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio desse. Aleluia, isso é precioso. É a maior demonstração de amor que a gente pode ter. E muda tudo que a gente entende sobre amor, porque a gente tem aquele amor de ter. Eu amo, eu tenho. Eu amo, eu quero. Deus ama, Deus dá. É diferente a matemática de Deus.
Então, para deixar ainda mais claro isso, é como se você acordasse hoje e chegasse lá um boleto na sua casa. Aí você olhasse lá, abrisse o boleto. Lucas Gentil de Almeida, você tem uma dívida de R$1 trilhão. E uma prisão decretada já, se você não pagar. Eu não vou pagar. Não sei de onde que eu vou tirar isso. E aí entra Jesus na minha bagunça toda ali, fala, viu? Calmou. Eu pago para você. E não só pago, como te dou um crédito ainda. Para todas as vezes que você pecar, você ter aonde recorrer. E usa o meu nome. Mas isso não é para que a gente peque e depois volte a Ele. Mas que quando eventualmente nós caímos no erro, nós sabemos que nós podemos voltar a Ele. Então, se você está envergonhado, você não consegue se reconciliar, entenda que o crédito dele ainda está valendo. Então, você pode voltar aos pés dele, que ainda você tem um lugar eterno. Amém? A salvação, ela é um dom de Deus. Ela é pela graça. Não custou nada para mim e nem para você. Mas para Jesus ela custou muito caro. E Ele pagou por mim e por você. Então salvação ela não é o fim. Então vamos mudar um pouco de como a gente olha a salvação. De que eu estou aqui e vou viver para eu ganhar minha salvação. Então eu tenho que ser uma pessoa boa, eu tenho que fazer porque eu preciso ganhar minha salvação. Não é assim, acabou. Salvação é pela graça. E ela não é o fim. Ela é o meio pelo qual nós entramos na sintonia da eternidade. Então, pela salvação, equalizamos céu e terra. E pela salvação, vivemos na terra como no céu. Amém? Está todo mundo comigo? Vamos que tem mais. A segunda pergunta que ele vai nos fazer é: o que você fez com dons e os talentos que eu te dei? Então a primeira pergunta, ela vai nos dizer aonde passaremos a nossa eternidade. A segunda pergunta vai nos dizer como nós passaremos a eternidade. Mateus 25, versículo 14 vai dizer: o reino dos céus também pode ser ilustrado como uma história de um homem que estava para fazer uma viagem, ele reuniu seus servos e confiou o seu dinheiro, ou seus talentos, depende do qual versão que você está usando. Essa parábola dos talentos é muito conhecida. Inclusive, há 2 finais de semana atrás, o Marco pregou também sobre a parábola dos talentos, uma palavra poderosíssima. Então, o que é essa parábola dos talentos? Que ela ilustra de como é essa eternidade. O Senhor parte para uma viagem e Ele confia seus bens e talentos a 3 servos. Então, um ele dá 5, outro ele dá 2 e outro ele dá 1. Eu vou fazer uma forma bem resumida aqui, tá? E quando ele vai prestar conta, o que tinha 5 multiplicou mais 5, o que tinha 2 multiplicou 2 e o que tinha 1 enterrou e guardou com medo. Esse senhor disse: olha, servo bom e fiel, então você teve 5, vou te dar mais 5, você teve 2, vou te dar mais 2, você multiplicou, só que você enterrou com medo, eu vou tirar seu talento, vou dar para outro, e foi lançado às trevas. Resumidamente, tá? Mas se você quiser acompanhar e estudar sobre isso, Mateus 25, 14, tá bom? Aí vai ter a parábola certinho para você meditar sobre isso, que é muito importante. Pensando nisso, se os nossos talentos fossem para gerar, impulsionar, a levar a salvação às pessoas, qual seria a nossa responsabilidade eterna? Porque quanto mais foi dado, mais foi confiada uma responsabilidade. E a responsabilidade com Deus é diferente do que as nossas responsabilidades, porque a gente olha a responsabilidade como um peso. Eu tenho responsabilidade de ter que trabalhar, eu tenho responsabilidade de cuidar de alguma coisa. Às vezes parece como um peso, mas uma responsabilidade com Deus é precioso. Porque o homem tinha a responsabilidade no Éden de cultivar e guardar. Era uma responsabilidade, mas era precioso, era muito bom. O homem tinha uma vocação, ele tinha um porquê. Então, qual seria a responsabilidade que nós teríamos eternamente se os nossos dons e talentos fossem para gerar essa salvação nas pessoas? A gente reinaria com muita responsabilidade com Deus? Ou a gente teria os nossos talentos retirados, porque a gente não sabe multiplicar? A pergunta é: como que você glorifica a Deus no seu trabalho? Você glorifica a Deus no seu trabalho? Ou seu trabalho é só para pagar suas contas?
A sua faculdade é um campo missionário ou ela é para te dar um diploma? O seu Instagram, ele edifica ou ele te promove? Como sua família glorifica a Deus? Como o seu servir na igreja glorifica a Deus? Tudo isso está gerando glória a Deus e salvação às pessoas? Está sendo multiplicado? Ou você está entrando com medo de perder? Medo de perder alguma coisa que na verdade nem é sua. É dom, é talento que o Senhor te deu para que seja o nome dEle glorificado. Se o dom de Deus em você gera salvação e você está guardando isso, o foco da sua vida perante Deus passa a ser não pecar. Então se você guarda os seus talentos, o foco da sua vida acaba mudando, e daí você entra nessa: eu não quero pecar, eu não vou pecar, o que eu posso fazer que não é pecado? Então eu vou até o limite do pecado, e o foco da minha vida é: eu não posso pecar, aqui é certo, aqui não, aí eu aproveito até aqui, mas aqui já é pecado, daí eu volto, eu vou, e aí esse é o foco da nossa vida. E quando a gente foca em não pecar, a gente está investindo o nosso tempo na força errada. A gente está investindo e o nosso tempo ele está sendo mal gasto, porque o nosso foco está: eu não posso pecar, eu não posso fazer aquilo, eu não posso pecar. E está esquecendo de que os dons e os talentos e aquilo que Deus te deu é para a glória dele, para gerar salvação nas pessoas. E posso dizer, se você está nesse lugar, seu tempo está sendo gasto de forma egoísta, sem propósito e sem graça. Porque é muito sem graça você viver uma vida sem propósito. Se tudo que a gente tem que fazer na vida é só não pecar, é uma vida muito sem graça. E não é só eu que estou dizendo. 1 Coríntios 15, versículo 19: se a nossa esperança em Cristo só vale para essa vida, somos as pessoas mais infelizes do mundo. Pronto. Se você olha para Cristo, se eu olho para Cristo só para Ele resolver meus BO aqui, que sem graça, velho. É isso aqui, ó. Ó, Jesus, eu creio em você para você resolver isso aqui da minha vida. Ah, no meu trabalho tá mó BO lá, resolve aí para mim. Ah, mas eu sei que resolve aí. Que vida sem graça, velho. E tudo isso aqui, e tudo aquilo lá, e toda a eternidade. Eu não estou dizendo que a gente vai ter então que não parar de sonhar, parar de batalhar, porque isso tudo é saudável, é necessário. Você sim precisa construir uma carreira boa, se você quiser ter um bom emprego, criar sua família, ter uma boa família, cuidar da sua família, ter objetivos, é bom, é necessário, é saudável. Só que contudo que isso não seja o foco em glorificar a você. Tudo isso precisa glorificar ao Pai, precisa ir para a eternidade. E por que a gente precisa construir para a eternidade? Por que a gente precisa construir algo na terra, assim como no céu? Vou te dizer. Agora, 1 Coríntios 3, do 10 ao 15, é um pouquinho mais longo, mas é muito importante, fica aqui comigo. Pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como um construtor competente, e agora outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado, pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, isto é, Jesus Cristo. Paulo está dizendo assim, ó: eu já vim aqui e já apresentei para vocês o alicerce que vocês precisam, Jesus Cristo. Ele é o alicerce, então não tem outro. O alicerce e a base do que a gente vai construir é Jesus. Então não tem fulano A, não tem fulano B, não tem entidade, não tem não sei o que, é Jesus Cristo. Ele está falando sobre esse, não existe, esse é o alicerce da nossa vida. Vou continuar. Aqueles que constroem sobre o alicerce podem usar vários materiais: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. No dia do juízo, portanto, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou. E o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Se ela sobreviver, o construtor receberá a recompensa. Se queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo, mas será salvo como alguém que é resgatado pelo meio do fogo. Então a fundação é Cristo, sobre Ele vamos construir.
Só que daí ele falou: em cima dessa fundação, vocês vão construir, vocês são os construtores, e vocês têm vários materiais disponíveis. Quais são os materiais? Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Essa construção ela vai passar pelo fogo, e esse fogo vai revelar se a obra tem algum valor. Palha passa pelo fogo, feno passa pelo fogo, madeira passa pelo fogo, pedra preciosa passa pelo fogo, ouro, prata passa pelo fogo. Tira a conclusão de vocês. Eu não sei vocês, mas eu vou sempre querer estar no mais próximo de Deus possível, seja hoje, seja amanhã e seja na eternidade. Se aqui está dizendo que se passar pelo fogo essa obra, o construtor receberá uma grande recompensa, eu quero. Você não quer? Vocês querem? Alguns querem, eu acho que alguns não. Não tem problema não querer, daqui a pouco vocês vão querer. Se queimar, sofrerá grande prejuízo, mas será salvo como alguém que é resgatado do meio do fogo. Então, se a gente construir algo que queimar, a gente vai sofrer grande prejuízo e vai sair como alguém que foi resgatado pelo fogo. Se a recompensa vai vir de Deus, pense em alguém que sabe recompensar. Se Deus vai me recompensar, eu não quero pensar em nenhuma recompensa mais aqui. Mas seu chefe, sua família, alguém aqui, não tem recompensa melhor do que a recompensa que Deus pode me dar. Porém, se tem alguém também que pode gerar um grande prejuízo, esse alguém também é Deus. Porque Ele será justo. E está dizendo que a gente vai ser resgatado como alguém que passa pelo fogo, ou seja, na eternidade, se você construiu com palha, feno e madeira que queimou, você será salvo, mas como alguém que é resgatado pelo meio do fogo. Alguém que é resgatado no meio do fogo, sai bem? A única coisa que sai bem do fogo é churrasco, de resto. Então, como que a gente vai construir? Na terra como no céu. Como que a gente vai construir? Com pedras preciosas, com ouro, com prata, com aquilo que não vai passar, não vai se sucumbir quando o fogo passar. Vamos para Colossenses 3:23. Em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fizesse para o Senhor, e não para os homens. Lembre-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa, e de que o Senhor a quem serve é Cristo. Então aqui está dizendo: em tudo o que fizerem, faça como se fizerem para o Senhor, e não para os homens. Em tudo. Por que tudo? Porque tudo é dom de Deus, tudo é graça de Deus, tudo é favor de Deus. Nós temos ar para respirar, é favor de Deus. Ou você recebe algum boleto na sua casa para você pagar o ar. Nós temos um motorzinho aqui dentro do nosso peito que bate desde que a gente foi concebido. Ou você também recebe esse boleto? Ó, seu coração bateu 897 mil vezes esse mês. Aí você vai pagar tanto. Acontece isso? É graça, é dom de Deus, é favor. Então, quais são as obras de madeira, de feno e de palha? E quais são as obras de ouro? Porque eu quero fazer, certo? Todo mundo aqui quer edificar sua obra na eternidade com ouro, com prata e com pedras preciosas? Ou vocês querem, não, com palha tá bom. Uma palhinha aqui, uma madeirinha, tá de boa. Então, obras de palha, feno e madeira é quando eu uso o dom e o favor de Deus para benefício próprio. Quando é para minha glória. Quando eu não cuido daquilo que Deus nos deu. Seja pessoas, meio ambiente. Quando eu não penso em ecologia, eu estou construindo algo de feno, de palha e de madeira. Porque isso é dom de Deus, é favor de Deus. Ou até mesmo quando a gente faz alguma coisa boa com a motivação errada.
é feno, é palha e é madeira. Agora, quais são as obras de ouro, prata e pedras preciosas? Quem quer saber? Para anotar, para a gente fazer um casarão na eternidade. E tudo isso que eu estou falando sobre edificação, entendam que quando a Bíblia vai nos relatar sobre isso, a gente não sabe a imensidão que é a eternidade. É algo que a nossa mente não consegue imaginar. Então a gente se apega em algumas figuras para que fique claro, para que vá o mais próximo do nosso entendimento. Então, quando eu falo que a gente vai construir uma casa na eternidade, não pensa que você está construindo uma casa de verdade lá. Tá? Mas vamos fazer dessa forma para ficar claro na nossa mente. Então, as minhas obras de ouro, prata e de pedra é quando eu faço com pureza de coração, quando eu faço por obediência. E nem sempre quando eu vou fazer por obediência eu quero fazer. A gente não foi feito para fazer as coisas que a gente gosta, a gente foi feito para fazer as coisas que a gente ama. Qual que é a diferença? Aquilo que você gosta é como criança. Criança gosta de chocolate. Por que ela gosta? Que ela vai se sentir bem, ela vai se lambuzar. Só que quando a gente faz aquilo que a gente ama, a gente faz porque a gente doa. Porque é assim que Deus nos ama. Deus tanto amou o mundo que deu. Nós amamos a Deus, nós nos doaremos para aquilo que Ele doa. Nós fazemos porque Jesus faria. E não porque eu quero fazer. Às vezes a gente vai fazer coisa que a gente não quer. Às vezes a gente vai fazer coisa que é muito desconfortável. Às vezes a gente vai estar em situações que vai demandar de nós posicionamentos. Mas vamos agir como Jesus agiria. Fazer em resposta ao amor de Jesus. Viver em santidade. Mesmo que isso não me dê status nenhum. Mesmo que eu não seja visto ou aplaudido. Isso são obras de ouro, prata e pedras preciosas. Então, vamos pensar, caridade é ouro ou é feno? O que vocês acham? Vou perguntar de novo, vamos pensar comigo, não tem problema. A gente fazer uma caridade e ajudar alguém, é ouro ou é feno? Alguém acha que é ouro? Levanta a mão. Quem acha que é feno? Levanta a mão. Sabe o que é? Vai depender do seu coração. Servir na igreja é ouro ou é feno? Eu vou construir o quê? Algo que vai ficar para a eternidade ou algo que vai sucumbir? Depende do seu coração. Não, mas Lucas, ir para a África, vou lá na África ser missionário lá, vou ajudar, vou fazer, isso é ouro ou é palha, é feno? Depende do seu coração. Trabalhar 8 horas por dia, 12 horas por dia, é ouro ou é feno? Depende do seu coração. Mas uma coisa eu vou falar, trabalhar 8, 12 horas para a glória de Deus é muito melhor do que ir para a África para a minha glória. Quando a gente faz tudo para a glória de Deus e não para os homens, muito mais vale a intenção do nosso coração do que de fato o que a gente está fazendo. Entenderam que não é o quê? Mas é com qual motivação? Isso muda todo o jogo. Isso muda tudo. Porque agora nós entendemos que nós somos seres eternos. E que nós precisamos agir de uma forma coerente com quem é eterno. Talvez essa mensagem não é a mensagem que mais aquece o nosso coração. Mas na verdade o meu aquece muito. Porque eu sei que assim que o meu coração parar de bater, eu ainda vou continuar vivo. Sabe por quê? Ele venceu a morte por mim e por você. Quando a morte vier e você dá de cara com ela, você não vai se preocupar, porque você é um ser eterno. Para viver no céu como vivemos para viver na terra, como é no céu, nós precisamos ter a esperança na eternidade. Afinal, a gente vai passar muito mais tempo lá do que aqui. Ter esperança na eternidade, sabe o que vai acontecer? Vai mudar minhas prioridades hoje. Então, se você tem a esperança de que você é um ser eterno, você vai mudar aquilo que você está fazendo hoje.
Você não vai mais agir da mesma forma. Para viver na terra como no céu, nós precisamos ser mais ousados em Deus, porque essa é a única oportunidade que a gente vai ter de construir uma construção eterna, construir algo na eternidade. Porque quando tudo isso se findar, quando as luzes apagarem, as cortinas se fecharem, aí não vai mais ter tempo de eu me arrependi, poxa vida, não era para, é verdade, Deus, que coisa, não, me arrependi, agora não, aí já é tarde. Nós temos agora a oportunidade de glorificar o nome de Deus e levar esperança, porque ainda há muita tristeza no mundo, ainda há muita injustiça, ainda há fome no mundo. Na eternidade isso não vai acontecer, então a única oportunidade que nós temos de levar isso é agora, é hoje. Então nós precisamos ser ousados em Deus. Então a gente tem que parar de olhar e falar: eu estou com medo de falar de Deus na minha faculdade, porque vão rir de mim. Meu Deus, o Deus que te salvou, o Deus que te livrou, o Deus que te dá uma vida eterna, o que é? Cadê minha vida aqui? Minha vida, o que é isso aqui, meu Deus? Perto de toda a eternidade, para a gente não ser ousado, para a gente não ir e falar: você está com dor, você tem doença, vem aqui, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, está curado. Para falar do amor de Deus, para você compartilhar, para você ser ousado, para você glorificar em tudo que você fizer, e glorificar em tudo é tudo mesmo, nas simples coisas. Eu trabalho com transporte, e tem uma coisa que toda vez Deus fala comigo e eu falo: nossa Deus, mas não pode nem isso aqui. É simples, gente, é simples, é bobo. Eu estou dirigindo e eu faço entregas, e aí eu sempre preciso às vezes entregar em lugares que é muito movimentado. Mas o sorocabano principalmente gosta de parar em vaga que não é dele, e aí eu preciso daquelas abençoadas das vagas de carga e descarga, e aí nunca tem uma liberada. E aí qual que é a minha tentação? Vou confessar para vocês, gente, qual que é a minha tentação? Para ali em cima da calçada, é rapidinho. E aí eu penso assim: e se? E aí vem o Espírito Santo: tudo que fizer, faça como se fizer para Deus, faça para a glória de Deus e não para os homens. Aí eu vou lá, pago R$15 no estacionamento. Amém, glória a Deus. Tudo. Então você vê que não é, ele não está falando: quando você vir aqui na igreja, erguer a mão, faça como se fizesse para Deus. Não, é tudo. Vou limpar a casa. Aos maridos aí, vai limpar a casa? Não dá migué, velho. Você não está fazendo para sua mulher não, você está fazendo para Deus. Levanta o tapete. Tá vendo como Deus fala, gente? Sabe? Tudo que fizer isso me pega também. Às vezes eu vou falar: não, posso dar um miguezinho aqui, eu não estou fazendo para Ana não. Não, amor, eu faço para você também. Mas ela está gravando. Caramba, não era para eu ter falado isso. Mas eu faço para Deus, poxa, é tudo. Para viver na terra como no céu, precisamos mudar a nossa motivação, porque a motivação terrena acaba aqui, mas motivações eternas nos trazem a realidade eterna hoje. No livro do Rick Warren, Uma Vida com Propósito, é muito legal, simples de ler, rápido, e dá uma visão muito legal. Tem a história de um rapaz de uma universidade, e que ele tinha o grande objetivo de ser o tenista da faculdade e ganhar um grande campeonato em nome da faculdade. Pense comigo. Aí, ele batalhou, treinou, fez tudo e conseguiu. É campeão! Pegou o troféu, um troféu maravilhoso, e foi colocado no lugar mais alto da faculdade. Estava lá o nome da faculdade, o nome dele, e ele se orgulhou: meu Deus, eu consegui
ganharam o troféu do campeonato de tênis, e agora, no lugar mais alto dessa faculdade, tem um troféu meu. Uau! Passaram-se anos, e ele recebe na casa dele uma caixa. Ele abre essa caixa, o troféu está lá, e uma carta dizendo assim: este troféu foi encontrado no lixo da faculdade, porque a faculdade está passando por uma reforma. Qual que é a conclusão que ele chegou? Todos os nossos troféus, um dia, serão jogados no lixo. Alguém sabe quem foi o campeão da Copa de 1972? Alguns sabem, a maioria não. Alguém sabe qual foi o recorde de natação de 1964? Mas no ano que isso aconteceu, uau, foi maravilhoso, foi uma conquista. Só que são conquistas terrenas, e vai ficar por aqui. Não estou falando que não são importantes, nós podemos ter, mas se a nossa vida for para criar um legado terreno, por favor. Com tudo isso que eu estou dizendo para vocês, e nós já estamos indo para o encerramento, é que a gente precisa sair dessa bolha confortável que nós estamos. De verdade, a gente vive em uma realidade no Brasil, onde você pode ir para qualquer lugar aqui e falar de Jesus, poxa. A todo lugar você tem o direito de falar disso, e algumas pessoas até vão te julgar, mas você não vai ser preso por isso, tampouco morto. Só que essa nossa Disney que às vezes a gente vive, ela precisa que a gente olhe um pouco para o que está acontecendo no mundo, e saber que nesse momento existem homens e mulheres que estão morrendo pelo nome de Jesus. O que é que motiva um homem e uma mulher diante da morte morrer ainda assim por Jesus? Se todo o objetivo da nossa vida com Jesus fosse buscar aquilo que é uma consequência na nossa vida, então não estou falando que não é importante você almejar uma família, isso é muito importante, maravilhoso. Mas se todo o objetivo da sua vida for ter uma família, é pequeno, e isso vai sucumbir quando você estiver diante da morte. O que é que diante da morte vai nos manter firmes? Policarpo de Esmirna, 155 depois de Cristo, morreu queimado vivo e perfurado com uma lança. Quando lhe pediram para negar Cristo, ele respondeu: há 86 anos eu sirvo a Cristo, e Ele nunca me fez mal. Como posso blasfemar contra o Rei que me salvou? Os 21 mártires de Copta no Egito. Isso aconteceu em 2015, pouco tempo atrás, gente. Vocês já viram aquela imagem de vários homens de laranja ajoelhados? Quem aqui já viu? Aconteceu agora. Eles estavam todos ajoelhados assim, porque eles foram pegos pela Jihad Islâmica, pregando o Evangelho. E todos esses cristãos foram ajoelhados e foram decapitados diante das câmeras, como um recado para o mundo. Só que sabe o que estava acontecendo naquela hora? Eles estavam murmurando orações a Jesus. Naquele momento que eles estavam diante da morte, eles estavam murmurando orações a Jesus. E sabe o que é impressionante de tudo isso? Um dos homens que estava lá não era cristão. E sabe o que ele falou? O Deus deles também é o meu Deus. E ele foi morto junto com esses homens. Eu posso falar aqui, Dietrich Bonhoeffer. Nós temos muitas literaturas boas dele. Ele é um grande teólogo que influencia hoje também a nossa geração. Ele morreu enforcado pelos nazistas.
Ele se recusou a deixar a Alemanha e ele trabalhou na resistência contra o regime nazista. As últimas palavras dele: este é o fim, mas para mim, o começo da vida. O que ele estava vendo, pelo amor de Deus, gente? E o primeiro mártir da Bíblia, o primeiro mártir cristão que morreu em nome de Jesus, Estevão, morreu apedrejado. Sua última frase: Senhor, não impute a eles esse pecado. Isso que é uma característica de Jesus, que é uma característica de Jesus maior do que essa. Em Atos 7, vai dizer, olha o que Estevão disse. Então disse: olhem, eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé ao lado direito de Deus. Meu Deus, o que esses homens veem que a gente ainda não viu? Por que nós nos preocupamos tanto com uma vida breve e passageira, perto de toda uma eternidade? O que esses homens viram que eu e você ainda não viu? Sabe o quê? O que eles viram que a gente ainda não viu? Exceto Estevão, eles não viram nada diferente do que a gente viu. O que eles tinham, nós temos hoje. E, arrisco a dizer, temos ainda muito mais informação. E o porquê que faz esses homens e mulheres doarem sua vida, e a gente acha que Deus abandonou quando a gente não consegue pagar uma conta. Eu não estou tirando a sua dor que você vive nesse momento. Essa dor é genuína, só que nada é comparado a uma vida eterna com Deus. Permaneça, fique firme. Uma hora as coisas vão acontecer, mas se não acontecer, Ele continua sendo Deus. Tá difícil? Eu entendo. Se apegue firme na glória que está por vir. Tá doendo? Eu entendo. Se apegue na glória que está por vir. Não vê saída? Se apegue na glória que está por vir. 1 Coríntios 2:9. Porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou aos que o amam. Ninguém é capaz de entender aquilo que ainda Deus preparou para nós. Deixa eu falar para você, a eternidade ela não vai começar, ela já começou, é hoje, é agora. Sabe por que ninguém vai te parar? E nem a morte vai te parar. Seu problema agora não se compara com aquilo que ainda Deus vai fazer. Eu não sei você, mas eu fico muito animado com isso. Sabe por quê? Eu e você, a gente é eterno. Todo mundo e muita gente tem medo da morte. Só que deixa eu falar para você, a partir de hoje, qualquer aflição que a gente vá passar, nós vamos viver uma vida feliz, vamos viver uma vida em paz. Eu creio muito nisso. Eu não estou falando que a nossa vida vai ser uma desgraça, mas nós temos que estar preparados como filhos maduros, como cristãos maduros, porque agora a gente está se tornando o maior grupo, pelo menos aqui no Brasil, e nós não podemos ser o maior grupo com pouca profundidade, porque a gente vai sucumbir. Nós precisamos de um grupo grande, mas com profundidade, com maturidade. E quando as aflições vierem, quando a morte bater na sua cara, você vai sorrir para ela, porque você é eterno. Amém. Feche seus olhos. Deus, muito obrigado, porque nós temos a maior esperança do mundo em Tuas mãos. Pai, nós entendemos que se não fosse o sacrifício do Teu Filho,
nós não herdaríamos da vida eterna. Continue de olhos fechados. Há alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus, em que fala: Lucas, eu estou entendendo isso agora. Eu entendo que para herdar a vida eterna, meu primeiro passo é dizer que eu entendo e reconheço o sacrifício de Jesus. Quem daqui reconhece isso hoje? Que nunca tinha reconhecido isso antes, levanta a mão, por favor. Está todo mundo de olho fechado. Quem aqui nunca fez essa oração? Que você erga a sua mão. Amém. Eu quero orar por você que já aceitou Jesus. Você já aceitou e entendeu o sacrifício dele. Você tem convicção da sua vida eterna. Mas você agora está entendendo que precisa se reconciliar com o Pai. Porque por muito tempo você passou olhando apenas no breve momento da sua vida passageira e esqueceu que existe algo eterno. Se você está assim hoje, eu quero te fazer esse convite. Levanta sua mão, por favor. Você fala: Lucas, eu conheço a Jesus, já vivi uma vida com Jesus, só que nesse momento eu me sinto distante, parece que eu oro e minhas orações não são ouvidas, porque eu estou constrangido pelos meus pecados, eu estou constrangido e parece que eu estou distante de Deus. Eu quero que você levante sua mão, por favor. Amém, glória a Deus. Lucas, eu estou distante, mas eu quero voltar. Para essas pessoas eu quero fazer um convite. Nós precisamos ser ousados, porque não somos daqui. Nada daqui vai fazer a gente ser mais ou menos nessa terra, mas sim eternamente. Você que quer este momento com Deus agora e entende que esteve distante de Deus e que agora você quer se reconciliar com Deus Pai, eu peço e quero que você ore comigo aqui. Você que levantou a sua mão, por favor, pode vir que eu quero orar por você. A gente não pode mais ter vergonha de querer se aproximar de Deus. A maior alegria que nós temos é estar perto de Deus. Tiveram pessoas que levantaram a mão e eu quero convidar. Vem aqui, por favor, pode sair do seu lugar, sem constrangimento. Isso daqui é algo que nós fazemos toda semana. Nós nos reconciliamos toda semana. Se você ficou constrangido, não tem problema. Nós oramos por você. E eu quero orar agora para quem quer um próximo nível com Deus. Lucas, eu entendi e agora eu sei que eu tenho uma vida eterna. Só que eu não tinha ideia disso que a gente conversou hoje. Eu não tinha ideia do que é de fato a eternidade. Eu sei que a gente está indo para um próximo nível, Lucas. Eu sei que nós somos o povo de Deus e que estamos indo para um próximo nível. Então eu quero fazer parte disso. Eu não quero deixar que esse próximo nível aconteça e que eu não esteja lá. Eu quero orar por nós hoje, por todos. E você pode levantar sua mão se você quer ser impulsionado para esse próximo nível. Porque essa palavra é para filhos maduros. Não é para quem ainda às vezes está com receio. Não, somos filhos maduros. Se você quer viver nesse próximo nível, levante sua mão. Amém. Não precisa sair do seu lugar, mas eu quero orar e fazer um momento de intercessão, e que nossos intercessores possam ir, porque houveram algumas mãos levantadas, mas por constrangimento talvez essa pessoa não quis vir aqui. Não há problema, mas nós iremos orar por você mesmo assim. E se você quer receber uma oração, pode continuar levantando a sua mão, que algum intercessor vai orar por você. Pai, neste momento nós entregamos
a nossa vida ao Senhor. Pai, nós entregamos e entendemos e não queremos ser covardes, Pai, em saber que existem pessoas que precisam dessa salvação e que ainda não têm. Pai, nós somos privilegiados porque nós conhecemos a Tua Palavra, nós fomos salvos pelo Senhor, mas temos medo de dar o próximo passo. Só que o Senhor está nos chamando para um próximo nível. O Senhor está chamando para viver um próximo nível na presença dEle. E agora, há aqui homens e mulheres que estão dispostos a avançar para esse próximo nível. Deus, que todos esses Teus filhos sejam alcançados pelo Senhor, que a gente viva esse próximo nível com o Senhor. E eu creio que a morte não nos venceu, porque Jesus venceu ela por nós, que não há nada, nem ninguém que vai parar os planos de Deus na minha e na sua vida. Se você é um filho maduro que vai avançar no reino de Deus com o Senhor, pode levantar, pode dar um aplauso ao Senhor. Levante um brado de vitória, porque agora não somos mais refém da morte, não somos mais refém do mundo, mas agora somos seres eternos. Eu e você vamos encontrar na morada celestial. Agradeça a Deus, porque essa é a boa notícia para você hoje. Deixa o céu descer e deixa o céu descer, deixa o céu descer, pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre, sempre, sempre. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata, eu já coloquei as minhas vestes e estou só te esperando. Vem, vamos dançar.
Um dia o arrepio passa. Um dia o frio na espinha passa. Um dia as sensações e as experiências passam. Mas só aquilo que é eterno, a nossa convicção, vai ser capaz de nos fazer passar diante de toda e qualquer aflição. O dia que a gente der de frente com a morte, não vai ser o arrepio que vai nos fazer continuar ser valente na presença de Deus. Não vai ser nenhuma sensação. O nosso convite hoje aqui é para que a gente se apegue em uma fé real, uma fé que não depende de sensação, uma fé que não depende de nada de externo, mas depende da nossa convicção e a nossa fé em Deus, a nossa fé no Filho de Deus que abriu o caminho para a eternidade. Então, para que nós possamos ir embora, eu quero que você reflita hoje, nessa semana, como eu estou usando os dons que Deus me deu. O que tem motivado as minhas escolhas diárias? Eu tenho vivido como alguém que já é eterno? Qual que é o meu compromisso hoje para esse tempo? Essa palavra é uma palavra pesada para o nosso coração, mas ela é necessária. Hoje aqui não teve pessoas que aceitaram Jesus. Isso quer dizer, hoje o Senhor chamou aqui só filhos maduros. Talvez esse culto de hoje não podia ter alguém que não estivesse ainda em maturidade, porque é uma palavra pesada, uma palavra densa. Se você está aqui, receba dessa responsabilidade. Você é um filho maduro e você vai engajar nessa missão de Deus. Deus está nos convidando para nós, ainda hoje, refletirmos sobre isso. Glória a Deus por isso. E agora que a gente louve essa última música, como se fosse a última música que nós cantaríamos na nossa vida, até mesmo porque, se Deus nos levar hoje, e se a morte bater na nossa porta agora, que a gente leve agora essa última adoração. E como nós cantamos, como nós queremos ver um dia, o meu amado, aonde nesse dia a felicidade vai ser completa. Base, nós te esperamos na semana que vem, no Koinonia, às 19 horas. Vão em paz, que o Senhor abençoe, e vamos erguer um brado, porque nós somos seres eternos. Então grita, louve, como se esse grito fosse chegar na eternidade. Na alegria ou na tristeza, contigo estarei. Na saúde, na doença, não te deixarei. No dia bom ou dia mau, independente do final, contigo estarei. Não te deixarei. Contigo estarei, na saúde ou na doença, não te deixarei. No dia bom ou dia mau, independente do final, contigo estarei, não te deixarei. E Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo
está nele. Vejam, ele traz consigo, e é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo com amor e com alegria, dono dos meus dias. Gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Que alegria, enfim será. Todas as vozes, como espero. E como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia. Pois tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, todos juntos. Tu és santo, santo é o Senhor. É isso que cantaremos durante toda a eternidade, que Ele é santo, santo, santo e digno, digno de louvor, digno de... Vamos lá mais uma vez. Pois tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso. Ele é poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Pois tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aplauda o Senhor, aplauda Ele, que Ele é digno, digno, digno. Glória a Deus, base. Estão liberados, já oramos, tenham uma ótima semana. Não esqueçam que amanhã temos culto, amém? Glória a Deus.